Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, arrisquei minha sanidade e assisti Nas Terras Perdidas. Infelizmente eu assisti. E quem tá perdido somos nós assistindo esse filme. É uma coisa assim, completamente superficial e rasa em sequências de cenas completamente jogadas. O filme, ele é baseado numa história do George Martin, o do Game of Thrones, o autor do Game of Thrones, que independente do estilo ou não, se gosta ou não, eu particularmente não sou muito fã do estilo, mas eu não posso chegar aqui e falar que ele não tem as suas... que ele não tem o seu valor, né? Que a escrita não tem o seu valor. Ele tem uma escrita densa, estratégica, com profundidade. E aí, eu ouvi na época que o George Martin, tinha ficado pé da vida por alterarem algumas coisas, e principalmente o final de Game of Thrones. Eu queria ver a cara dele quando ele tivesse, né, quando tivesse chegado ao resultado final desse filme, porque fica nítido. Dá pra perceber, mediante um filme tão incompetente, tão mal desenvolvido, tão superficial, dá pra perceber que tem ali uma trama interessante que não é nada desenvolvida, que tem uma história que possa trazer elementos interessantes. Dá pra perceber que tem elementos interessantes na história e que no filme eles não conseguem explorar absolutamente nada sobre isso. O filme ele é dirigido pelo Paul Anderson, marido da Milla Jovovich, que faz aí os Resident Evil, que eu assim, tem alguns que eu gosto. Fez o Monster Hunter, que tem muitos problemas. Só que o filme, esse filme, o Nas Terras Perdidas, ele é uma releitura caricata de tudo isso. A Milla Jovovich, ela é a Alice, é a mesma coisa, né? Só que agora ela é a bruxa, Grey Alice, mas ela é a bruxa. Mas as cenas de ação, o estilo de filmagem, ele é muito idêntico, ele é muito parecido com os Resident Evil e com o Monster Hunter. É toda aquela pegada. A premissa inicial do filme, ela não é tão assustadora, ela é interessante. A sinopse, a apresentação. Primeiro que a primeira cena é babaca, né? Que ela tá presa. Primeiro que como é que conseguiram pegá-la? Porque a bruxa, a Milla Jovovich faz a Grey Alice, que é uma bruxa muito, muito poderosa. Então, o filme começa com ela capturada e ela vai escapar, né? A gente já sabe que ela vai escapar. Só que como capturaram? Se ela é muito forte, muito poderosa, e depois, no começo do filme, no decorrer do filme, não conseguem pegá-la de jeito nenhum. Então aí ele já testa a nossa inteligência, né? O nosso raciocínio, né? E é óbvio que aquela cena inicial tá sendo mostrada para nos situarmos do potencial dela, da força dela em relação aos outros. O cenário tenta fazer um deserto, primeiramente, né, ele tentou imitar bastante o Mad Max, esse novo Fury Road, que é um filme muito excelente, né, mas ele imita aquele cenário pós-apocalíptico, ele dá uma imitadinha, assim, no cenário do Mad Max. Não sei como tá descrito no livro, mas ele tenta imitar. E aí nós já temos essa apresentação ridícula, né, da Milla Jovovich, conseguindo fugir ali da forma mais óbvia possível, em que nós já não conseguimos nenhuma surpresa e já conseguimos perceber grandes indícios de que será um filme muito, muito fraco já na cena inicial. Na cena inicial você já fala, é ruim, hein? Ele é um filme preguiçoso, com saídas baratas, simplesmente para poder acontecer. A premissa inicial nem é tão ruim. Ela é a bruxa, né? Ela é uma bruxa, é interessante ali a pintura no rosto dela. Tem algumas coisas com valor, só que como eles não conseguem desenvolver nada, fica tudo absolutamente muito pobre. Premissa inicial, vem uma rainha contratá-la para conseguir uma pele de um lobo, né? E aí ela vai pra tal das Terras Perdidas, que ninguém tem tanta coragem assim de encarar, né? Claro, tem que ser um grande desafio. E aí ela vai com o Boyce, o Dave Bautista, que é ele serve pra ser guia dela. E aí já começa a problemática, né? O Dave Bautista, ele está péssimo no papel. Ele é
sem expressão nenhuma, uma atuação muito fraquíssima. Eu até gosto do ator, mas eu não tenho como chegar aqui e enaltecer nada em relação a isso. Então, os momentos em que ele está no filme é de uma falta de empatia e de uma falta. Aqui não é nem só culpa dele, é culpa nas falas e no roteiro tão incompetente que acaba. Que a gente acaba criando uma falta de empatia gigantesca com o personagem do Boyce. Então aqui já ficou muito ruim e neste momento já virou um road filme, um filme de estrada, um filme em que eles estão ali, né, passando por lugares para chegar no seu objetivo final. E aí ele passa a ser a coisa mais óbvia possível, né? E aqui que aonde a gente vai percebendo a história do Martin sendo desmanchada e destruída take após take, porque nós temos o mapa, né, um mapa parecido com o do Game of Thrones, não na formatação, na geografia em si, mas no cuidado para desenhar os lugares. E aí nós vemos eles percorrendo, só que de forma completamente superficial e com as saídas mais baratas, clichês gigantescos nos filmes, né? E cenas completamente preguiçosas e rápidas, simplesmente para aquela trama do filme acontecer. Então a gente vê ali que tem algumas questões de ação, de poder da bruxa que poderiam ser muito mais relevantes. O personagem do Boyce poderia ter sido muito mais aprofundado. Eles tentam criar um romance entre os dois completamente inaceitável, que não acontece, e em paralelo a isso, nós temos as ações da rainha que fez o pedido pra bruxa. Na verdade, o pedido ele acontece de forma muito paralela e ela, sem explicação nenhuma, no final nós vamos descobrir que ela tem uma maldição que ela fala: eu não nego ninguém. Então, ao mesmo tempo, ela tem que atender a rainha, um soldado, servo da rainha, que é apaixonado pela rainha, que a rainha pede pra trazer a pele do lobisomem, que ela quer se transformar num monstro e ficar super poderosa, e o cara pede pra ela fracassar. Então, nesse momento, ela tem que atender 2 pedidos. E em paralelo a isso também, tem uma parte do clero, tem um clero ali vigente, que aparentemente é muito forte. Bem parecido também com a trama que o Martin faz no Game of Thrones, que nesse filme não explica absolutamente nada. Nós, em momento nenhum, estamos situados em por que aquela rainha, né, está lá, porque o rei, né, o rei máximo, não chama rei, eles têm um outro nome, que era o líder lá, está doente, está de cama, e a rainha está se aproveitando para tomar o poder dele. Não sei por que ela tinha tanta raiva dele, no filme não explica. E tem essa questão do clero. Tem um clero ali no domínio das civilizações que ficaram, né? Tem esse clero que é muito daquele alto pardal do Game of Thrones, é um paralelo bastante sobre isso, é uma coisa parecida, acho que o Martin até meio que fez baseado nisso, que nesse filme é uma das coisas mais patéticas, que não tem lógica e não tem explicação. Tem um determinado momento em que nós achamos que o clero é muito forte, muito relevante, e depois o clero ele não é absolutamente nada. Ele não passa confiança nenhuma e não é absolutamente nada de forte. Eles conseguem destruir da forma mais fácil possível. Então o filme ele é uma cópia de Mad Max quando eles estão na estrada, mais ou menos quando eles estão na estrada. As cenas são muito parecidas com a do Resident Evil, que ela é a Alice, só que agora ela tem poderes diferentes porque ela é uma bruxa. E o clero é como se fosse o alto pardal do Game of Thrones. O filme ele é uma junção de várias coisas que no final ele vira uma caricatura que não significa absolutamente nada. Aí a Grey Alice chega lá no monstro pra enfrentar o monstro e as cenas finais elas são tão patéticas, gente, porque nós estamos esperando, nesse momento nós estamos esperando entregar alguma coisa, estamos esperando acontecer alguma coisa no filme, né? Eis que o cara era o lobisomem que ela tava atrás, que a rainha pediu a pele, era o Boyce, que a rainha também é apaixonada e não explicou o romance deles, mas no meio do caminho o Boyce se apaixona pela Grey Alice, que é a Mila Jovovich,
Tudo sem da forma. Gente, é tudo da forma mais rasa, superficial e sem explicação possível, tá? Não tem os porquês. O roteiro ele é a coisa mais rasa. São simplesmente falas e acontecimentos. São sequências de cenas. E aí, no final, ele é o lobisomem, ele é o lobo lá. Só que, como tem uma maldição que a gente só descobre no final, é que tudo que pedem pra ela, ela tem que fazer, ele pede pra ficar junto dela. Ele, do nada, ele se apaixona por ela, sem explicação nenhuma, e quer ficar com ela. Só que ela já tava fazendo todo o esquema, ela sabia que ele já era o lobisomem. Logo, quando a missão foi dada pra ela, ela já sabia que ele era o lobisomem. Então, ela armou tudo pra pegar a pele dele, porque ela tinha que atender a rainha, dar a pele pra rainha. O plano da rainha fracassa, ela consegue cumprir o que o soldadinho pediu pra ela, que era apaixonadinho pela rainha, pra fracassar o pedido da rainha. Ele falou, quando a rainha pede, eu falei pra vocês, quando a rainha pede a pele do lobo pra ela se transformar numa besta, numa fera também, o cara chega em seguida e fala, eu quero que ela fracasse. Então ela tinha que atender os dois. E ela atende os dois. E atende também o Boyce pra ficar juntos, que tá apaixonado por ela lá. Então, até aí tudo bem se fosse uma história romântica, se tivesse o desenvolvimento e a lógica pra isso. Mas não, é aquilo que eu falei pra vocês, acontece tudo de forma mais rasa possível e de forma mais superficial. E aí no final, vocês estão preparados? Tem essa rainha, né, que tá ali com o suposto rei. E ela tá. A briga dela é pra tomar o poder do clero. É pra quando acontecer alguma coisa com o rei, ela tomar o poder pra ela. Ela tomar posse da cidade aí, do poder que. Do poder. Ela quer ser a que tá mandando em tudo, né? Só que tem a. Ela se sente ameaçada por esse tal clero aí. Pelo clero. Eles dão um jeito, ela junto com esse soldadinho aí, eles dão um jeito de se livrar do clero. Eles se livram desse clero que era uma ameaça pro poderio dela na condição de nova rainha, digamos assim, de nova lei do local. Ela se sentia ameaçada pelo clero. Eles conseguem destruir o clero assim em 1 minuto de filme. Em 1 minuto acabou tudo ali, o clero não era ameaça nenhuma. Então, é tão patético, é tão ruim que nós não conseguimos ter norte nem nos situar em momento nenhum qual que era a força, qual não era do clero ou do exército da rainha. É tudo sem explicação. É tudo muito ruim. E a Grey Alice, quando ela volta para dar a pele, acontece uma revolução dos trabalhadores que não explica qual que é o tipo de tirania que aquele poder daquela rainha que eles estão fazendo com aquele povo. E aí eles ficam, na cena inicial patética que eu falei, eles ficam a bruxa não queimada, a bruxa não queimada, e vira uma espécie de ritual pra Grey Alice, da Mila Jovovich. Vira uma espécie de ritual. Aí, quando ela volta pra entregar a pele pra rainha, que ela fez o trabalho, que ela conseguiu o objetivo dela, eles ficam a bruxa não queimada, a bruxa não queimada, e resolvem fazer o povo, resolvem fazer uma revolução. Aquele pessoal que aparentemente está oprimido, no filme não explica em momento nenhum, resolve fazer uma revolução. E adivinhem só o que acontece. Eles entram no palácio, lá no castelo, e tomam tudo na hora, em outros 1 minuto de cena. Em 1 minuto eles tomam tudo. Ou seja, parece que eles estavam sendo oprimidos, mas se eles quisessem, a qualquer momento eles poderiam mudar tudo. A qualquer momento eles poderiam derrubar aquele poder vigente aparentemente opressor. Gente, é um dos filmes mais patéticos que eu já vi. Eu não estou brincando. É um dos piores filmes que eu já vi. Eu falo isso de forma tranquila. É muito ruim. E aí, no final, ela vai atender o pedido do Boyce, né? Que era o lobisomem, o Dave Bautista. Ela vai atender o pedido dele, porque ele se ligou que ela não pode negar nenhum pedido. Ela fala, eu não nego a ninguém, eu não nego a ninguém. Aí ele pede pra ficar junto com ela. De forma inexplicável, não deu tempo de desenvolver o romance e ela, acho, não sei, não faço a mínima ideia, aparentemente se apaixonou por ele. Ou está fazendo isso só porque ela tem que obedecê-lo. Ou seja, ele consegue aprisioná-la, né? Ou mandar nela da forma mais fácil possível. Que aí eles vão ficar caçando, vão viver juntos. Galera, é o seguinte, não tem a menor lógica, a menor explicação de nada.
E é complicado. É complicado porque dá pra perceber que tem valor. Em alguns momentos, a história deve ter tido explicação. Simplesmente resolveram destruir. Simplesmente resolveram não fazer nada em um filme muito ruim, muito preguiçoso, sem lógica, sem nexo. É isso. É isso ou não é, galera? Vocês concordam ou não concordam quem assistiu? Tô certo ou tô errado? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.